Tem variedade de café que te enriquece, e tem variedade que te quebra calado, ano após ano, sem você nem perceber. E o pior de tudo é que muita gente está plantando a que quebra, achando que está com a melhor. Acha que está no lucro, está no prejuízo. Acha que escolheu certo, casou com o erro por 20 anos. Porque variedade de café é igual casamento. Você não troca todo ano. Errou na escolha. Vai sentir essa dor toda safra até decidir arrancar tudo e plantar de novo. E eu vou te falar uma coisa que talvez te incomode. Não existe a melhor variedade. Não existe. Quem te disser que existe uma campeã para tudo, ou tá te vendendo muda, ou não entende do assunto. O que existe é a variedade certa para o teu chão. E é isso que a gente vai colocar na mesa hoje, variedade por variedade, do tier que enriquece até o tier que te come por dentro. Antes de eu te mostrar o erro que mais dói, aquele que faz o produtor perder 15 sacas por hectare todo ano sem saber, deixa aquele like e se inscreve no canal. É de graça para você e ajuda demais a gente a continuar trazendo conta de verdade e não conversa fiada. Faz isso aí rapidinho que eu já volto para o que interessa. Olha só. Para você entender por que não existe a melhor, pensa comigo. Variedade de café é igual remédio. Não existe remédio bom, no geral. Existe o remédio certo para a doença certa. O remédio que salva uma pessoa pode matar a outra, se for dado errado. E a tua doença, meu amigo, é o teu talhão. É o que está errado no teu pedaço de terra. Você tem nematóide, você tem grota fria que junta geada, você tem seca brava, você tem ferrugem todo ano. Cada um desses é uma doença diferente, e cada doença pede um remédio diferente. Então, quando o teu vizinho fala assim, ó, planta arara, que arara é o melhor, ele está certo e está errado ao mesmo tempo. No chão dele, talvez seja o melhor. No teu, pode ser veneno. E é por isso que hoje eu não trouxe uma tabela só. Eu trouxe três. Porque a mesma variedade que é nota máxima num lugar, despenca para o fundo do poço no outro. E quando você entender isso, você para de plantar no escuro. Mas antes da tabela, o erro número um, o mais caro de todos, o costume. Tem gente que planta Mundo Novo e Catuai porque o pai plantava, porque o avô plantava, porque sempre deu. E eu respeito. Eu já fui esse cara. Eu já achei que mexer no que está dando certo era bobagem. Até eu fazer a conta. Olha o tamanho da burrada. As variedades novas, as boas, produzem de 20 a 30% a mais que o Catuai. 20 a 30%. Senta nesse número. Vou te dar carne. Quem faz 55 sacas por hectare num catuai bem tratado, podia estar fazendo 70 numa variedade nova, no mesmo chão, com o mesmo trabalho. São 15 sacas por hectare a mais. Todo, santo, ano. Agora pega 15 sacas e multiplica pelo preço da saca. Mesmo agora com o preço descendo, multiplica por 10, 20, 50 hectares. Você está enterrando uma caminhonete na terra todo ano e chamando isso de tradição. Isso aí não é tradição, é dinheiro indo embora. Não é frescura, é conta. E aqui vai o segundo erro, que pega justamente quem quis acertar. O cara escuta que arara é o melhor, sai correndo, planta arara. Só que ele planta numa baixada que junta frio, ou numa grota de montanha que mal pega sol, e o arara é tardio. Sabe o que acontece? A florada dele vem lá no fim, em abril, maio, quando já tá frio. E aí, em vez de virar flor, a planta vira folha, vira rama. Fica aquela mata linda, verde e vistosa, mas sem café. Se adubou, se irrigou, se cuidou. E a danada só fez folha. O remédio certo no corpo errado virou veneno. Teve um produtor da montanha, dos comentários mesmo, que falou uma verdade que técnico não gosta de ouvir. Ele disse que em grota fria, pouco ensolarada, as variedades precoces e mais baixas têm sido a salvação. E ele está certíssimo. Café não produz sem luz. Não adianta plantar a campeã do cerrado numa grota escura e cobrar dela o que ela não pode dar. Cada chão tem o seu remédio. Decora isso. Agora sim, vamos para a tabela. E presta atenção como a mesma planta dança de lugar. Começa pela primeira coluna. Cerrado irrigado. Patos, Araguari, Franca, essa turma de pivô. Quem manda aqui no tier que te enriquece, o tier de cima é o arara, sem discussão. É a variedade mais produtiva do Brasil nos experimentos sérios, primeiro lugar em 40 e tantos por cento das comparações. Peneira alta, bebida boa, praticamente imune à ferrugem. No cerrado irrigado, o arara é dinheiro entrando. Joga ele lá em cima. E junto dele, o acauã gigante, que em campo experimental fez 90 sacas por hectare irrigado de média em 4 safras. 90. Sobe também. Logo abaixo, no tier que ainda te dá um bom lucro, entra o asa branca e o beija-flor. O asa branca é o café que dá mais segurança no Brasil inteiro. Colocaram ele em 24 municípios. Foi bem nos 24. Nunca foi mal em experimento nenhum. Pode não ser o campeão, mas nunca te decepciona. É o cara confiável da turma.
E o beija-flor, produtividade muito alta no sequeiro, resistente à seca, maturação média. Bons cafés, sobe os dois. No meio da tabela, o araçari e o guará. O araçari é o que mais segurou água nos testes de seca. Ele te dá um seguro extra, mesmo no irrigado, porque irrigação nenhuma é perfeita. A melhor delas tem 85% de eficiência. Falta 15. Quando a bomba quebra, quando o cano estoura, quando a mangueira entope, o araçari aguenta o tranco e você não perde a lavoura. Fica no meio cumprindo o dever. Mais embaixo, no tier que serve, mas exige cuidado, o IPR 100 e o Catucaí 785-15. Produtivos, mas com manual de uso, e já já eu explico por quê. E lá no fundo, no tier que te quebra. Sabe quem tá? O Mundo Novo e o Catuaí plantado por costume, sem ninguém perguntar se era a hora de mudar. No cerrado irrigado, deixar de plantar variedade nova é abrir mão de 20% de produção. É Tier F. Não porque o café é ruim, mas porque te custa caro demais ficar nele. Agora, olha a mágica. Segunda coluna, montanha e grota fria. Matas de Minas, Espírito Santo Serrano, aquela lavoura que só pega sol de tarde. Tudo muda. Aqui em cima, no tier que enriquece, quem sobe são as precoces. Catucaí 24, 137. O IPR 107, que é dos mais precoces que existe. Por que precoce aqui é ouro? Porque a florada dele vem cedo, lá em janeiro, fevereiro, quando ainda está quente. Aí a planta entende que é hora de fazer flor, e não folha. Numa grota fria, a precoce floresce antes do frio chegar e estragar tudo. Sobe para o topo. E agora segura essa. O arara, que era nota máxima no cerrado, aqui na grota fria desce. Desce para o fundo, porque ele é tardio, e tardio em acúmulo de frio vira o quê? Mato sem café. A mesma planta, meu amigo. O mesmo arara que enriquece o cara do cerrado, quebra o cara da grota. Você está vendo com os teus olhos porque não existe a melhor variedade. Existe a melhor para o teu chão. No tier do meio dessa coluna, o Guará e o 2 SL, o 479, que vão bem em condição mais fria e úmida. E o Asa Branca e o Acauã, que são bons, mas tardios, aqui descem um pouco, pedem atenção. Lá no fundo, o tier que quebra, qualquer variedade tardia plantada na grota gelada. Tanto faz o nome bonito. Se é tardia e está no frio, é prejuízo. Terceira coluna. E essa aqui é a que mais gente me perguntou nos comentários. Gente de área judiada, renovação, norte de Minas, Bahia, nematóide e seca forte. Aqui a regra vira de cabeça para baixo de novo. No tier que te salva, no topo, entra o IPR 100 e o IPR 106. O 106 é hoje o café mais resistente a nematóide do Brasil. Há mais tipos de nematóide. Tem produtor que já tinha botado Catucaí 785, ainda deu nematóide. Botou IAC 125 RN, ainda patinou. Aí entrou o IPR 106 e a área respondeu: numa terra infestada, esse é o teu remédio. Sobe ele lá para cima e presta atenção no detalhe que vale dinheiro. Esse mesmo IPR 100, que aqui na área de nematóide é nota máxima. Lá no cerrado normal eu botei só no meio da tabela. Por quê? Porque ele é vigoroso e tardio, dá mais bicho mineiro, dá mais ácaro vermelho. E se você adubar errado, com muito nitrogênio tarde demais, ele faz folha em vez de flor. É remédio forte. Cura a doença certa, mas se tomar errado te dá outro problema. Por isso ele só brilha onde tem nematóide. No resto tem coisa melhor. Ainda no tier bom dessa coluna, o Asa Branca, o Catucaí 785, 15 e o IAC 125 RN, todos com resistência. E o Acauã logo abaixo, que aguenta seca brava. E o Arara aqui, só entra enxertado numa muda mais cara, porque puro ele não resiste. E lá no fundo, de novo, o Mundo Novo e o Catuaí. Numa área de nematóide, plantar tradicional sem resistência é assinar o atestado de óbito da lavoura. Morre e leva o teu dinheiro junto. Tá vendo o que aconteceu? O Arara foi Tier S, Tier B e Tier C, dependendo do chão. O IPR 100 foi Tier S, num lugar e meio de tabela no outro. O Mundo Novo caiu profundo em quase tudo. A variedade não mudou. O que mudou foi a pergunta certa, que é: onde é que você vai plantar? E aqui eu vou ser honesto com você sobre uma coisa que ninguém amarra. Produtividade não é tudo. Teve um produtor de Franca que me contou que tem um Catucai 2 esse. Ele muito produtivo, mas o grão é miúdo. Miúdo. E grão miúdo é peneira baixa, e peneira baixa é desconto na hora de vender. Você produz muito e ganha menos por saca. Então não adianta só olhar quantas sacas. Tem que olhar o dinheiro que entra no fim, descontado tudo. Produzir muito de um café que vende barato pode dar menos lucro que produzir um pouco menos de um café que vende caro. Isso é conta, não é palpite, e é exatamente aí que mora o pulo do gato.
Cada talhão teu tem uma variedade, um custo e uma resposta diferente. Um te dá saca, o outro te come por dentro, e se você não anotar, você nunca vai saber qual é qual. Eu virei o jogo na minha lavoura no dia que comecei a anotar tudo, talhão por talhão. Hoje tem até um caderninho moderno, um aplicativo que organiza isso no telefone e te mostra qual pedaço da fazenda está te dando lucro e qual está só te dando trabalho. Mas o caderno de capa dura também serve. O que não pode é plantar no escuro e rezar. Então, fechando, como é que você escolhe sem errar? 3 passos, anota aí. Primeiro, descobre a doença do teu talhão. Antes de pensar em variedade, pensa no problema. Tem nematóide? Tem fusário? É grota que junta frio? É seca brava? É ferrugem todo ano? Vai atrás do teu agrônomo da tua família e você mesmo olha. Por que aquele talhão está produzindo pouco? Acha a doença primeiro. O remédio vem depois. Segundo, caça experimento de verdade, da tua altitude e da tua região. Não esse de plantar uma linha de cada e achar que comparou, que isso não compara nada. Experimento sério, com parcela, feito por instituição, por pesquisador. Vê quem testou, vai visitar se der e tira o dado para replicar na tua fazenda. Plantar por experimento dos outros é mais barato que plantar pela tua própria burrada. Eu já paguei caro para aprender isso. Terceiro, não aposta tudo numa só. Planta pelo menos duas, três variedades, uma mais precoce e uma mais tardia. Faz isso por dois motivos. Para alongar a colheita, que se for tudo precoce, você fica louco no começo, e se for tudo tardio, você fica louco no fim com a chuva voltando. E para você não quebrar se uma decepcionar. Um talhão de cada, não poucas ruas no canto. No canto, a variedade nem mostra o que ela é. Café você planta uma vez e colhe por 20 anos. O erro de hoje você paga 2 décadas. Mas o acerto também. Faz a conta antes de comprar a muda, descobre a doença do teu chão antes de escolher o remédio e anota cada talhão para saber qual te enriquece e qual te quebra. Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. E quem não anota, paga. Me conta aqui embaixo de qual região você é e qual variedade você planta. Eu quero ver o mapa do Brasil inteiro nos comentários, do Cerrado à Bahia, da montanha ao norte de Minas. E quem sabe o teu chão não ajuda o vizinho a não cometer a burrada que eu já cometi. Um abraço e até o próximo.